O que conta agora é ter um foco espiritual. A essa altura do campeonato, como dizem, em que o planeta, em que a humanidade, está mergulhada em crises econômicas, guerras, rivalidades e polarizações políticas, aflições dentro e fora das pessoas, desentendimentos, o caos, as frustrações, o desespero. A essa altura, o que conta é ter um foco espiritual. Do contrário, o ser humano vai continuar perdendo tempo com coisas que não podem lhe ajudar. Os coletivismos, as ideologias, os partidarismos, as religiões. O ser humano agora está sozinho. É ele consigo mesmo para se descobrir, para entender o porquê da sua vida aqui na Terra, o que veio fazer e o que precisa fazer. Isso é o que conta. O choque de realidade, o despertar, o acordar, e nisso cada um está sozinho. É um trabalho consigo próprio. A religião, a política, a economia, a ciência, a filosofia não podem fazer nada pelo ser humano. É ele consigo próprio, olhando-se no espelho do destino para se reconhecer, para identificar o foco da sua vida, o foco espiritual. O foco é que confere ao ser humano um direcionamento, lhe mostra o caminho. Se o ser humano não tem um foco, ele se apega aos coletivismos. E a essa altura, todas as propostas coletivistas comprovam estar falidas, quebradas, totalmente destroçadas, destruídas e derretidas. A política não diz nada, as ideologias não dizem nada, as religiões vaporosas não dizem nada, a espiritualidade bagaceira vendida aqui na internet não diz nada. Tudo isso nada agrega à vida do ser humano. E a única coisa que pode ajudá-lo agora é ter um foco na sua espiritualidade, tendo a espiritualidade como o foco da sua vida, o foco que mostra o caminho. É como uma caminhada na escuridão. Ou o ser humano dispõe de uma lanterna para poder iluminar o caminho e saber por onde caminha, ou do contrário, haverá de se perder na escuridão. E assim são as pessoas hoje em meio aos coletivismos. As pessoas estão perdidas em meio aos coletivismos, se grudando nos coletivismos, esperando alguma coisa dos coletivismos. Sendo que a única coisa que interessa é ter um foco espiritual. Quem tem um foco espiritual hoje? São poucas pessoas. A maioria esmagadora dos religiosos não tem um foco espiritual. A maioria esmagadora dos direitistas, dos esquerdistas, dos centristas, ou seja, todas essas pessoas que frequentam essas bolhas dos ismos, porque são bolhas de ismos que tiram o foco das pessoas, todo mundo que segue isso aí não tem foco, porque isso tira o foco da pessoa. Porque a pessoa passa a esperar algo de alguma bolha, de algum grupo, de um determinado setor, sendo que agora cada um está sozinho consigo mesmo. Na verdade, o ser humano nunca está sozinho, porque as irradiações espirituais estão sempre aí. Basta abrir-se. E quem se abre para as irradiações espirituais não se sente só, porque preenche o seu íntimo com elas. E sente-se acolhido, sente-se preenchido. E sente dentro de si a orientação necessária na estrada da vida. Esse é o trabalho que hoje cada um precisa fazer, porque o mundo, como o conhecemos, ou a humanidade, como a conhecemos aqui na Terra, está se acabando. Estamos nos encaminhando para o fim de um processo. Guerras, catástrofes naturais, desentendimentos, um caos globalizado. Alguma coisa está acontecendo. Um ciclo está sendo encerrado.
Algo novo está vindo. E ainda apegar-se a estas velharias que hoje estão aí, sejam as velharias pseudo-conservadoras ou as velharias com um verniz de inovações, que na verdade apenas escondem a depravação, a libertinagem e a leviandade, são os extremos. De um lado, o mimimi politicamente correto, do outro lado, aquele pseudo-conservadorismo enrijecido que não tem vida em si. Por isso as polarizações, as brigas, as disputas, as pessoas em suas bolhas, atirando pedras nas outras bolhas, enquanto que o foco espiritual individual na vida de cada um não vem sendo buscado, não vem sendo descoberto, identificado, praticado e exercido com contundência, determinação e objetividade. Então agora simplesmente faz-se necessário olhar para dentro de si, reconhecer-se, conhecer um pouco de si próprio, porque nesta estranheza, neste estranhamento que o ser humano tem para consigo próprio, ele vai se perdendo em meio às bolhas sociais, vai aderindo a grupo A, grupo B, grupo C, D, e não consegue dedicar tempo para si próprio, e não consegue ter um foco espiritual, porque o foco espiritual, ele depende necessariamente da vida interior, de estar centrado em si próprio, de estar no seu centro, estar em si e não na periferia da mente. A mente é periférica. A mente é apenas uma favela mental onde está amontoado todo o lixo dos pensamentos. Existe ali um engaiolamento de absurdos mentais, de pensamentos contraditórios. E quem está apenas na mente não tem foco espiritual. Quem está apenas na mente se gruda, se apega aos coletivismos, aos ismos e vai afundar com eles. Porque todos esses coletivismos, todos esses projetos que até então, que até o presente momento vêm sendo ainda seguidos, acatados, saudados como salvacionistas, tudo isso está afundando. O mundo como o conhecemos está se acabando. É o fim do mundo, estamos diante do fim do mundo. Não o fim de tudo, mas da configuração social da sociedade humana aqui na Terra. Isso está se acabando. Agora é despertar para uma outra coisa. E esta outra coisa da qual estou falando é a irradiação espiritual que está aí buscando os corações humanos. Mas os corações humanos, em sua maioria esmagadora, estão fechados, estão blindados, asfixiados pelo excesso de mente. Esta mente que apenas pensa demais e não consegue pensar em coisa alguma que preste. Esta é a situação da maioria das pessoas que se encontra perdida em seu mundo interior. Na verdade, o mundo interior hoje é uma terra árida, um deserto, onde apenas vivem flores e plantas anêmicas. Se o ser humano não fortalecer, revigorar a sua vida interior, a sua mente haverá de se tornar cada vez pior, perversa ou dogmática, libertina ou pseudo-conservadora. Sem esta vida interior, a mente não dispõe de um direcionamento, porque o direcionamento vem do espírito, o foco vem do espírito. De onde vem um foco espiritual? Como ter um foco espiritual nesta vida? Tendo o espírito ativo e desperto. E como identificar o espírito? Ora, basta ouvir a sua consciência interior, basta prestar atenção na consciência, que horas fica leve, que horas fica pesada, horas está em harmonia, horas está conturbada e perturbada. Os seres humanos é que precisam se desapegar um pouco dos ismos, dos coletivismos, olharem para si mesmos e se reconhecerem. Este é o caminho para ter um foco espiritual. E só isso conta hoje.
A única coisa que conta a essa altura, em que tudo está se acabando, tudo está desmoronando, é ter um foco espiritual. E este foco espiritual o ser humano só encontra dentro de si mesmo, porque este foco espiritual, ele é resultante das irradiações espirituais que perpassam todo o universo, orientando os seres humanos. Só quem tem esta abertura para captar as irradiações espirituais é que tem um foco. Por quê? Porque essas irradiações espirituais, elas dilatam o íntimo, elas iluminam o íntimo do ser humano para que ele possa enxergar, perceber e sentir as coisas corretamente. É de dentro para fora, abrindo-se para as irradiações espirituais, que o ser humano poderá ter um foco, somente através deste caminho. Os ismos, os coletivismos não podem ajudar neste processo para encontrar um foco, senão a abertura de dentro para fora para as irradiações espirituais, certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!